Fala minha galera, professor Tiago Melo na área e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de física para você. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, aproveita, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @tiagoemelo7 e vale muito a pena você seguir para conferir várias dicas de matemática e física voltadas para o Enem e vestibulares. Galerinha, antes de iniciarmos também queria mandar um abraço aí todo especial para os meus alunos da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, aqui em Serra Talhada. Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos retomando hoje as nossas aulas após o recesso que foi antecipado devido à pandemia da Covid-19. Galerinha, vamos embora aprender um pouquinho dessa física do ensino médio com o professor Tiago Melo. Olha só, nossa aula de hoje ela vai tratar do seguinte tópico: condutores em equilíbrio eletrostático, campo e potencial elétrico de um condutor esférico. Lembrando, né, que para você entender o que vai ser abordado aqui nessa aula de hoje, é fundamental que você tenha visto aí os conteúdos das aulas anteriores. Tem duas aulas anteriores aí falando sobre esse assunto na nossa playlist de eletrostático. A nossa abordagem de hoje será uma abordagem mais matemática, tá bom? E aí, para iniciarmos essa aula de hoje, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou representar aqui, vou tentar desenhar aqui com o meu compasso uma esfera. A ideia é uma esferinha condutora, tá bom? Vou fazer com o compasso aqui para ficar mais organizado, né? Para a gente entender melhor aí a explicação. Vamos lá, deixa eu organizar aqui direitinho. Todo mundo prestando atenção. Nas nossas aulas anteriores, gente, fizemos uma abordagem mais teórica, viu? Que também é super importante para o Enem e para os vestibulares. Tá? Hoje vamos analisar os cálculos, a parte mais emocionante. Vamos embora. Olha só. Aqui nós temos um condutor esférico de centro O. E esse condutor esférico ele está carregado positivamente. Nós sabemos, né, que um corpo carregado é aquele que possui diferença entre o seu número de cargas positivas, que são os prótons, e o seu número de cargas negativas, que são os elétrons. Se esse corpo aqui está carregado positivamente, é porque ele possui elétrons a menos, tá certo? E nós sabemos que em todo corpo condutor, uma das suas propriedades diz o seguinte, né? Que as cargas elétricas em excesso, a quantidade de carga elétrica em excesso, ela fica, né, na superfície externa desse corpo, tá bom? Então tá aqui, ó, quantidade de carga, Qzão, é uma quantidade de carga positiva, porque possui elétrons a menos, beleza? Esse corpo possui elétrons a menos. Galerinha, geometricamente, né, nós sabemos que a distância do centro até chegar na periferia da esfera, supondo que isso aqui é uma esfera condutora, tá? Imagine que é uma esfera condutora. Essa distânciazinha aqui, nós chamamos de raio, certo? Nós chamamos de raio. Uma coisa que é super importante que eu vou mostrar para vocês é que para a gente calcular o campo e o potencial elétrico nesse condutor esférico, nós vamos ter que considerar alguns pontos. Vamos determinar o campo e o potencial em pontos que estão externos à esfera, próximos, internos ou até mesmo na superfície. Vamos começar aqui, por exemplo, né, analisando o valor do campo elétrico deste ponto P, que é um ponto externo à superfície. Tá aqui, ó, ponto P é um ponto externo. Como é que a gente calcula, por exemplo, galera, o campo elétrico aqui nesse ponto? Campo elétrico externo. Gente, olha só que legal. O que é que você vai fazer? Observa, né, que aqui você tem um condutor esférico, tá bom? Nós vamos considerar que essa quantidade de carga ela seja uma carga pontiforme no centro dessa esfera, certo? Vamos considerar que essa quantidade de carga seja uma carguinha pontiforme no centro dessa esfera. E nós sabemos que desse ponto aqui central até chegar aqui nesse ponto externo existe uma distância, né? Olha só que legal. Desse ponto aqui no centro da esfera até chegar nesse ponto externo aqui, existe uma distância.
essa distância aqui, ó, nós vamos chamá-la carinhosamente de D. Distância D, beleza? E aí, como nós fizemos a consideração que essa quantidade de carga é uma carga pontiforme no centro da esfera, e está a uma certa distância desse ponto que você quer determinar aqui o campo e daqui a pouco o potencial, nós temos que lembrar, né, como se calcula o campo elétrico de uma carga pontiforme, de um ponto de carga. Como é que nós fazemos isso? Aí você vai utilizar essa formulinha aqui, ó. O campo elétrico, nesse caso o campo externo, é igual a K0, que é a constante eletrostática do meio. Neste exemplo aqui, por exemplo, eu vou dizer para vocês que esse meio aqui em que as cargas estão imersas, né? Ou melhor, que a carga está imersa, esse ponto aqui do espaço, né? É o vácuo, tá bom? E no vácuo, a constante eletrostática do meio é o K0, beleza? Que tem um valorzinho específico, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Olha só, vezes o módulo dessa quantidade de carga dividido pelo quadrado da distância, né? Que é a distância que vai do centro até chegar nesse ponto externo aqui, tá bom? Então, essa daqui é a formulinha que tu usa para descobrir o módulo do campo elétrico externo, beleza? Tiago, para descobrir o potencial? Para descobrir o potencial elétrico neste ponto externo aqui, galera, o potencial elétrico, né? Que ao contrário do campo elétrico, é uma grandeza escalar, né? O campo não, o campo é uma grandeza vetorial, possui módulo, possui direção, possui sentido. O potencial elétrico externo, ele vai ser calculado assim, gente, ó, é o K0 vezes a quantidade de carga dividido pela distância. Nota que é uma formulinha, né? Até parecida, mas não é uma fórmula igual, tá bom? É uma fórmula parecida, mas não é uma fórmula igual. No caso do potencial, né, apenas um número e uma unidade de medida são suficientes para defini-lo, tá certo? Lembrando que cargas positivas produzem potenciais positivos e cargas negativas produzem potenciais negativos. Gente, uma observação importante, né, em relação ao potencial é que nessa formulinha aqui, para que você possa descobrir, a gente adota, né, adotando, né, um referencial no infinito. O que seria isso? Adotando um referencial no infinito. Galerinha, quando você calcula o potencial nesse ponto externo, na verdade, você está calculando uma diferença de potencial, tá bom? Para isso, qual é a análise que nós fazemos? Quando eu adoto um referencial no infinito, você sabe que o infinito, né, aqui na física, né, por exemplo, na eletricidade, vai ser um ponto muito distante. E você sabe que quanto maior é a distância, né, quanto maior é essa distância aqui, o que acontece com o potencial? O potencial ele vai diminuir, porque a proporção que existe entre essas grandezas aqui, né, o campo e o potencial, é uma proporção inversa, tá? Então, quanto maior é a distância, menor é o potencial elétrico. Então, se nós adotarmos como referencial um ponto no infinito, né, muito distante, o potencial naquele ponto vai ser nulo, tá? E aí é por conta disso que nós conseguimos calcular aqui o potencial nesse ponto externo, beleza? É justamente por conta dessa análise, tá bom? Tranquilo? Então, isso aqui é só mais uma informação que pode vir em alguma questão para você entender por que isso acontece, né? Por que a gente adota um referencial no infinito, tá bom? Lembrar disso. Mas o potencial elétrico externo é K0 vezes a carga dividido pela distância, beleza? Lembrando, né, que essa proporção aqui, como eu falei para vocês, é uma proporção inversa. A distância aumenta e o potencial elétrico diminui na mesma proporção, né? Considerando constante, né, a quantidade de carga e a constante eletrostática do meio. Beleza, galerinha? Vamos embora. Olha só. Outra coisa legal é que nós podemos calcular também o campo elétrico de um ponto próximo. E esse ponto aqui, sabe o que a gente diz sobre ele? A gente diz, gente, que ele é um ponto infinitamente próximo. Olha só.
um ponto próximo da esfera. Como é que a gente calcula esse campo próximo? Tem uma formulinha também, Tiago? Tem uma formulinha sim. Olha só, se a gente quer calcular aqui o campo próximo, você vai fazer a mesma consideração, né? Lembrando que essa quantidade de carga a gente vai considerar, né? Nós vamos considerar que é uma carga pontiforme aqui no centro. E aí você vai fazer o quê? K0, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga. Olha só agora, dividido pelo raio ao quadrado. Tiago, mas essa distância que vai do centro para cá é maior do que o raio. Concordo com você. Mas, gente, lembra que eu falei que esse ponto ele é um ponto infinitamente próximo. Então, para efeitos de cálculo, você vai considerar, né, que essa distânciazinha aqui embaixo vai ser igual ao raio, tá? Ela não é, literalmente ela não é. Mas para efeito de cálculo você vai considerar. Então, você vai trocar aqui distância por r quadrado. Belezinha, galera? Massa, né? Ó, Tiago, e em relação ao potencial elétrico? O que é que nós vamos falar aqui sobre o potencial elétrico? O potencial elétrico, eu vou deixar para falar no final, porque o potencial elétrico, gente, aqui, a gente vai fazer uma análise baseada no ponto que está. Pontos internos e superficiais e pontos externos, tá? Então, assim, se o ponto é externo, a forma de você calcular é essa daqui, tá bom? K0 vezes Q dividido por D. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente retoma a ideia do potencial. Quando a gente analisar agora, por exemplo, este ponto, aí você observa que esse ponto aqui, ele é um ponto que está onde? Esse ponto aqui, ele é um ponto que está na superfície. É um ponto que está na superfície da esfera. E para pontos que estão na superfície, gente, é possível também você calcular o campo. É para pontos que estão na superfície. Vamos fazer aqui, ó. Olha só. Vou fazer aqui, ó, campo elétrico na superfície. Gente, essa formulinha aqui do campo na superfície, ela vai ser assim, ó. O campo elétrico de um ponto que está na superfície da esfera é meio vezes K0, que é a constante eletrostática do meio no vácuo, vezes o módulo da quantidade de carga. Tudo isso é dividido pelo quadrado da distância. Lembrando, né, que aqui agora, que se está na superfície, essa distância aqui agora, ela vale quanto? Essa distância agora, ela é exatamente igual ao raio, né? E aí essa distância vai estar elevada ao quadrado. Então tá aqui. Essa daqui é o campo elétrico na superfície. Gente, tem uma consideraçãozinha interessante, né, para a gente fazer, que é a seguinte. Vê se você concorda comigo. Olha para cá. K0 vezes módulo de Q dividido pelo quadrado de R. Isso aqui te lembra alguma coisa? Lembra sim. Isso aqui é a mesma coisa disso. E isso aqui é a mesma coisa de quê? Campo elétrico próximo. Sabe qual é a consideração que nós podemos fazer aqui agora, gente? Sabe qual é a conclusão disso? A conclusão que nós temos é a seguinte, ó. Que o campo elétrico na superfície é a metade. Olha só que legal. Não tem esse meio aqui, né? Então, meio vezes. O que é isso tudo? O campo elétrico próximo. Então, é a metade do campo elétrico de um ponto próximo. Bem legal, né? Essa consideração aqui, gente, é muito boa, tá? Para você fazer. Então, já sabe, né? Que você vai fazer só o quê? Para saber o campo na superfície, basta você pegar o campo próximo e dividir por 2, né? Porque se você resolver aqui, você vai multiplicar aqui em cima, né, por 1, ó. 1 vezes o campo próximo. Aqui tem 1 oculto, 2 vezes 1 é 2. Então, o campo na superfície nada mais é do que metade, né, do campo próximo. Beleza, galerinha? Então tá aqui, ó. Bom, outra coisa importante, né? Mas isso aqui também vocês lembram com certeza que foi uma das propriedades dos condutores em equilíbrio eletrostático, né? É sobre o campo elétrico em pontos internos. Se eu pegar, por exemplo, qualquer ponto aqui, ó, ponto aqui interno, esse ponto aqui interno, e eu perguntar assim, gente, qual é o campo elétrico interno?
o campo elétrico, gente, na parte de dentro de qualquer condutor é sempre igual a quanto? Igual a zero. Isso mesmo. Você lembra por quê? As cargas elétricas em excesso estão na superfície. Nós sabemos que campo elétrico é uma região criada por um corpo carregado ou criada por cargas elétricas que indica a possibilidade de existir força. Então, se cargas elétricas em excesso estão na superfície, ou seja, a quantidade de carga total aqui na parte de dentro é nula. Na parte de dentro vai ser nula. Isso quer dizer o quê? Que o campo elétrico interno é zero. Beleza, galerinha? Tá massa, né? Bom, o que a gente precisa saber agora? Lembra do potencial elétrico? Que a gente já calculou aqui o potencial externo? Isso mesmo. Tem uma outra propriedade que se refere a potenciais elétricos de pontos internos e superficiais, no caso dos condutores em equilíbrio eletrostático. Então preste atenção. Ó. Pontos internos, né, que é esse ponto aqui, e pontos superficiais, que é esse ponto aqui, eles têm a mesma forma para você calcular o potencial elétrico. Então, como é que vai ser essa fórmula aqui para você calcular? Vamos lá. Esse potencial elétrico para pontos internos é igual ao potencial elétrico para pontos superficiais. E a formulinha é assim, ó. K0, né, se o meio for o vácuo, vezes a quantidade de carga dividido pelo raio, né? A única diferença é que aqui era a distância, porque era o ponto externo, mas aqui agora, ó, pontos internos ou superficiais, eles são iguais, então vai ser o raio. Gente, na cabeça da gente fica meio confuso isso, né? Por exemplo, Tiago, por que aqui nesse ponto interno, nota que o campo aqui nesse ponto é zero, mas o potencial ele não é zero. Inclusive, o potencial nesse ponto é igual ao potencial nesse ponto aqui. Então, assim, às vezes o aluno fica um pouquinho confuso, né? Tiago, mas a distância daqui para cá não é menor do que o raio? Porque o raio é daqui para cá, ó. Daqui para cá o raio. Do centro até tocar na periferia da esfera. Gente, eu concordo com você, realmente. Mas uma das propriedades dos condutores é dizer o seguinte, né? Que potenciais elétricos em pontos internos e superficiais são iguais. Sendo assim, se para você calcular o da superfície você multiplica a constante eletrostática do meio pela carga e divide pelo raio, para você calcular o potencial de qualquer ponto interno, você vai fazer do mesmo jeito, belezinha? Na nossa aula anterior, né, eu expliquei sobre esses detalhes, né, sobre todas essas propriedades. Vale muito a pena você conferir. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Massa, né? Então, assim, a gente viu aqui a abordagem matemática, só que para essa aula ficar completa, a gente precisa ver aqui alguns gráficos, tá bom? A ideia é fazer um gráfico de campo por distância e fazer um gráfico também de potencial por distância, beleza? Para que você possa entender melhor todas essas formulinhas aqui que nós já fizemos, beleza? Então vamos lá, olha só. Vamos agora fazer os gráficos, olha só que legal. Bom, a ideia inicial também é fazer aquela esferazinha lá, tá bom? Vou fazer uma esferazinha aqui. Vai ser uma esferazinha menor, né, para a gente conseguir ver tudo direitinho. Acho que eu vou fazer uma para o campo, né, e uma para o potencial. Acho que vai ser bem melhor da gente conseguir entender. Beleza? Então vamos lá. Galera, essa aula aqui é super importante, beleza? Vamos lá. Espero que todo mundo esteja entendendo. Daqui a pouquinho vamos resolver também um exercício, né, para a gente fixar direitinho o conteúdo visto nessas aulas. Até aqui. Pronto. Tá aqui, a nossa esferinha condutora está pronta. Galera, vê só o que é que vai acontecer aqui. Aqui você tem o centro, né? Lembrando que ela está carregada positivamente, já falamos sobre isso. É o mesmo exemplo que eu falei anteriormente, certo? E aqui nós vamos fazer um gráficozinho de campo por distância. Vamos lá, campo por distância. O eixo Y vai ser o eixo do campo elétrico, porque o campo elétrico nós vamos determinar em função da distância, tá bom? Subir um pouquinho aqui. Pronto, vamos lá.
Pronto. Campo em função da distância. Esse aqui é o eixo do campo. O campo, vou colocar na unidade de medida aqui de newtons por coulomb. E aqui nós vamos ter a distância, né, no sistema internacional, vamos colocar em metros. Beleza, galerinha? Vamos lá. Olha só, o que é interessante aqui para a gente perceber. Você lembra, né, que a gente determinou aqui o campo em relação a alguns pontos, né? Nós vimos, por exemplo, ponto externo, né? Deixa eu colocar aqui um ponto externo. Um ponto infinitamente próximo. Um ponto na superfície. E nós vimos também aqui pontos internos. Como, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Pontos internos. Lembrando que pontos internos, né, são todos os pontos que estão aqui, né? Aqui nessa região. Tudo que está aqui dentro, né, são pontos internos, beleza? Galerinha, e aí? Vamos ver como é que vai ficar esse gráfico, né? Lembrando que é um gráfico do campo em função da distância. Qual a primeira análise que nós vamos fazer aqui? Olha só que interessante. Você sabe, né? Você sabe que, por exemplo, olha só, daqui para cá, essa distânciazinha que vai daqui, ó, preste atenção. Aqui você tem a origem, né, do gráfico. E observa que da origem, né, que está aqui no centro, ó, tá batendo direitinho com a origem. Daqui para cá nós temos o raio, certo? Daqui para cá nós temos o raio. Vê se você concorda comigo, gente. Qualquer ponto que está do centro até aqui, ó. Imagina assim, qualquer ponto que está aqui do centro até aqui. Agora assim, pontos internos, tá? Pontos internos. Qual é o campo elétrico de qualquer ponto interno? Olha só que legal. O que é que eu vou fazer aqui para você entender? Olha só. Eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. E essa bolinha aberta ela tem um significado, né? Tem um significado matemático. Olha só. Nós sabemos que do centro até aqui, ó, essa distância vale o quê? O raio. Só que quando eu coloco essa bolinha aberta, eu estou querendo dizer que a distância ela não assume esse valor aqui. Por quê? Porque se ela assumir esse valor, nós sabemos que quando a distância for R, o campo próximo ele tem um valor, né? O campo próximo ele tem uma maneira de você calcular. Qual é a fórmula que calcula o campo próximo? Perdão, campo próximo não, campo na superfície. Vamos lá. Quando a distância é igual ao raio, né? Ou seja, o ponto está na superfície, perdão, né, gente? O campo elétrico na superfície é 1 sobre 2 vezes K0 vezes o módulo de Q dividido pelo quadrado da distância, tá bom? Que no caso a distância aqui vai ser igual a quem? O raio, né? A distância nesse caso vai ser igual ao raio porque o ponto está na superfície. Muito bem. Só que nota que aqui eu estou dizendo que bolinha aberta no R, ou seja, eu estou dizendo que a distância não assume esse valor. Então nota que daqui para cá eu estou considerando apenas pontos o quê? Internos. E quando os pontos são internos, qual é o valor do campo? É zero, né, gente? Olha só. E essa reta, né, paralela ao eixo X, né, ao eixo aqui da distância, denota aqui uma ideia de quê? De constante, né? Ou seja, para qualquer valor que está aqui, ó, pontos internos, o campo é sempre nulo. Belezinha, galera? Massa, né? Beleza, Thiago, entendi. Agora, vê só. Você sabe que se a gente considerar de fato essa distância R que está aqui, esse campo ele vai ter um valor diferente de zero. Esse campo ele vai ter um valor diferente de zero. E esse valor ele vai estar mais ou menos aqui, tá? Vamos colocar ele mais ou menos aqui, ó. Vai ter um valor mais ou menos aqui, certo? E aí, quando você relaciona aqui esses valores, ó, tu sabe, né,
que isso quer dizer o quê? Quando a distância for r, por exemplo, o campo ele vai ser quanto? Aí esse campo, que é um campo na superfície, é meio vezes aquela formulinha lá, K0 vezes o módulo de Q dividido pelo quadrado do raio. Beleza. Outra coisa aqui que a gente tem que entender também, pessoal, é o seguinte, né? Vê só. Observa que aqui você tem um ponto próximo, né? Você tem aqui um ponto próximo. Qual o valor do campo desse ponto próximo? Gente, lembra aqui, né? Que o campo na superfície, ele também é o campo próximo dividido por 2. Isso quer dizer, então, ó, se a gente fizer aqui, utilizar a propriedade fundamental das proporções, né? Aqui você tem um oculto, eu posso dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, como é que eu fico aqui? Eu vou ter que o módulo do campo próximo é igual a 2 vezes o campo na superfície. Então, você já nota que esse campo próximo é um valor maior do que o campo na superfície. Não é isso, galerinha? E ele é o dobro, né? Ele é o dobro. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Olha só. Ele vai estar mais ou menos aqui. Vamos lá, deixa eu organizar aqui direitinho, né? Para a gente entender aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que ele está mais ou menos aqui assim. Fazer organizado, né, gente? Com calma, né? Para a gente entender tudo direitinho. É um assunto bem importante, tá? Então, olha só. O campo próximo é 2 vezes o campo na superfície. Beleza. Outra coisa que você sabe também, gente, olha só que interessante, é que a fórmula que você utiliza para o campo próximo, né, além dessa relação aqui, que é uma relação super importante, nós sabemos também que o campo próximo, o módulo do campo próximo, é igual a K0 vezes o módulo de Q dividido pelo quadrado do raio, né? Você considera, né? Você considera que essa distância, o ponto está tão próximo que você considera que a distância é igual ao raio, tá bom? Olha só, outra formulinha aqui importante, né, que nós também já discutimos também sobre ela. Então, esse cara aqui, que é o campo próximo, ele vale isso, né? K0 vezes o módulo de Q dividido pelo quadrado do raio. E aí, chega no ponto externo. Gente, vê só aquela ideia que eu falei para você. A gente observa, né, que todas as fórmulas aqui do campo, né, quando você fala assim, por exemplo, o campo elétrico de uma carga pontiforme, que é a ideia que nós estamos utilizando, porque você está pegando essa quantidade de carga e transformando numa carga pontiforme no centro da esfera. Você sabe, né, isso aqui é só uma observaçãozinha para você entender, ó, uma observação aqui, que quando você fala do módulo do campo elétrico de uma carga pontiforme, né, a fórmula é essa daqui. No vácuo, né, K0, módulo de Q dividido pelo quadrado da distância. Logicamente que aqui nós fizemos algumas adaptações. Gente, a proporção que existe entre distância e campo, mantendo esses dois aqui constantes, né, a carga constante e a constante eletrostática do meio sem modificação, porque o meio não está mudando, né, logicamente. Observa que a proporção aqui é uma proporção inversa. Isso quer dizer o quê? Que se aumentar a distância, né, o campo ele diminui. Logicamente que aqui não é na mesma proporção, ela é uma inversa quadrática, né? Por exemplo, se a gente aumentar a distância, se eu dobrar a distância, por exemplo, o campo ele não vai dividir por 2, ele vai dividir por 4, tá? Porque ela é inversa quadrática, né? A distância está elevada ao quadrado. Então, a gente percebe, pessoal, que como desse ponto, né, central aqui, da carguinha que está aqui no centro até esse ponto, a distância é bem maior do que nesses outros casos, aí você vai observar o quê? Que em relação ao campo na superfície e o campo próximo, esse cara aqui, ó, o o campo elétrico de um ponto externo, ele é menor, né, do que o campo elétrico na superfície e do que o campo em um ponto próximo. Beleza? Isso aqui é super importante. Então, vamos dizer aqui, galera. Vamos dizer aqui, ó,
que o módulo desse campo elétrico ele esteja mais ou menos aqui, ó. Observa que tem que ser um valor menor do que esse, né? Logicamente que ele vai ser maior do que zero, mas ele vai ser menor do que esse aqui, tá? Então vamos dizer que ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer aqui por conta do espaço no gráfico, né? Então tá aqui, ó. Observa que o campo elétrico aqui, que é um campo de um ponto externo, ele vai ser K0 vezes o módulo de Qzão, né, que dá carga, dividido pelo quadrado da distância. Como é que fica esse gráfico, né? Como é que fica esse gráfico? Gente, olha só. Esse gráficozinho aqui ele vai fazer uma curva, né? Uma curva assim, ó. Mais ou menos assim esse gráfico, tá? Então, essa daqui é a ideia, né, do gráfico do campo em função da distância. Galera, super importante esse tópico, beleza? Faça as anotações direitinho para que vocês possam entender aí todos os detalhes, tá bom? Olha só. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico do potencial, né, em função da distância. O gráfico do potencial é um gráfico, inclusive, até mais simples, né, do que esse. Eu vou aproveitar aqui esse espaço, né, e vou tentar fazer aqui mesmo, tá? Deixa eu separar aqui para entender direitinho, ficar mais organizado, né? Deixa eu fazer assim. Vou fazer aqui o gráfico do potencial, tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho a folha para ficar melhor para a gente entender. Olha só. Galera, eu vou fazer aqui novamente, né, esse condutor esférico, tá bom? Eu vou diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor, porque o espaço também é menor. Vamos lá. Vocês estão entendendo, né? Tudo direitinho, né? Se não entender, gente, pode deixar o comentário aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo aí vocês podem deixar o comentário e depois eu dou uma olhadinha e tirar as dúvidas de vocês, beleza? Olha só, tá aqui. Então aqui você tem o condutor esférico, centro O, está carregado positivamente, é o mesmo exemplo que a gente analisou no início da aula, quantidade de carga Qzão, né? E agora a gente quer discutir sobre o potencial. Beleza. Para isso, nós vamos ter aqui um gráfico, né, de potencial, agora está aqui no eixo Y, potencial, por distância. A distância vai estar no eixo X, né? A gente quer determinar o potencial elétrico em função da distância. Gente, nós sabemos, né, que o potencial vai ser dado em volt. E essa distância aqui, né, vou colocar que ela está sendo dada em metro, né, sistema internacional. Beleza? Aqui é a origem do gráfico, observe que a origem coincide com o centro da esfera. E o detalhe é o seguinte, gente, olha só que legal. Vamos fazer novamente, né, aquela análise em cima daqueles pontos lá. Vou fazer aqui. Ó. Esse aqui vai ser o ponto externo, né, que vai ser o ponto externo. Aqui nós vamos ter um ponto interno. E aqui nós vamos ter um ponto na superfície. Como é que a gente calcula o potencial? Olha só que legal, gente. Nós sabemos que do centro até a superfície da esfera, né, do centro até chegar na superfície da esfera, nós temos uma distância, né, que nós chamamos carinhosamente de raio. Uma distância que nós chamamos carinhosamente de raio. Tá aqui. E aí, olha só aqui o legal, né? Olha só o que é que vai ser interessante aqui nesse caso. Observa que do centro, em qualquer ponto aqui dentro, gente, em qualquer ponto daqui, ó, por exemplo, e da superfície, o potencial é sempre o mesmo, né? Isso é uma das propriedades dos condutores, né? Em pontos internos e superficiais, o potencial elétrico será constante. Então, nós podemos dizer, ó, que esse valorzinho aqui ele vai ser constante. Para isso, ó, como é que você vai representar? Vou representar assim, ó, uma reta paralela ao eixo X.
onde qualquer ponto interno da superfície, você vai fazer o potencial baseado nessa formulinha aqui, ó. O potencial aqui vai ser o quê? Vai ser K0, né, considerando o vácuo, vezes Q dividido pelo raio. É isso aí. Agora, quando você fala desse ponto que está aqui, que é o ponto externo, galera, esse ponto externo, aí você sabe, né, que considerando esse ponto externo agora, a gente tem uma pequena mudança. Por quê? Porque para calcular o potencial elétrico de uma carga pontiforme, você vai utilizar a seguinte formulinha, né? A gente já falou sobre isso também, ó. Observação. K0 vezes a quantidade de carga dividido pela distância, né? Essa aqui vai ser a formulinha, né? Lembrando que isso aqui você usa para calcular o potencial de um ponto externo, certo? Observa, né, gente, que existe uma proporção inversa entre o potencial do ponto externo, entre o potencial aqui, né, e essa distância. Ou seja, quando você aumenta a distância, você está diminuindo o potencial. Aumentou a distância, diminuiu o potencial. Isso quer dizer o que, então? Que agora, né, gente, olha só, se eu considerar que qualquer ponto, né, qualquer ponto que não está nem na parte de dentro, nem na superfície, qualquer ponto aqui, ó, ele pode estar próximo, pode estar onde for aqui, ó. Não está na superfície ou não é interno, ele deixa de ter esse potencial agora e o potencial dele vai fazendo o quê? Ele vai diminuindo, né? Vamos dizer, por exemplo, que esse potencial aqui desse ponto externo, ele vai ser esse valorzinho aqui, ó. Ele vai ser... Deixa eu fazer aqui direitinho para a gente entender, né? Olha só. Observe que a ideia é que ele vai diminuindo, então o gráfico vai fazendo essa curva assim, ó. Olha só que legal. E aí nós sabemos, né, que matematicamente, né, esse potencial externo, já mostramos como se calcula, né, tá aqui, ó, K0 vezes Qzão dividido por D. Beleza? Muito legal, né, gente? Olha só, então, essa aqui, gente, foi a nossa aula de hoje, né? Uma aula que nós abordamos aqui só completando o gráfico, né, que é a distância D. Uma aula muito boa, uma aula com vários detalhes aí, análise gráfica. Entendemos aí completamente, né, toda a abordagem matemática desse conteúdo, belezinha? Eu vou encerrar aqui essa aula por conta do tempo. Na próxima aula a gente vai responder um exemplo, né, que vai utilizar aqui todos os conceitos que nós aprendemos até o momento, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Aquele abraço.